Olá, muito prazer. Eu sou Josiane Lemos Machiavelli, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica da Universidade Federal de Pernambuco, EduMatec, e hoje venho até aqui conversar um pouquinho com vocês sobre pesquisa que estamos conduzindo na UFPE relacionada à formação docente continuada por meio de MOOCs, os cursos abertos massivos online. Bom, esta é uma pesquisa que está sendo desenvolvida por mim, com orientação da professora Patrícia Smith Cavalcante. A proposta é o desenvolvimento, né, e aqui nesse congresso, a apresentação do modelo de curso, então, baseado em MOOCs, que foi desenvolvido na Universidade Federal de Pernambuco para a formação dos seus professores nesse período de pandemia pelo coronavírus, voltada ao uso de ferramentas tecnológicas e o bom uso pedagógico dessas ferramentas, a fim de auxiliá-los no planejamento e na viabilização das atividades remotas. Fazendo um breve panorama sobre a formação docente no Brasil, então, as pesquisas apontam dois grandes problemas, né, entre tantos outros. Um deles diz respeito ao despreparo. Então, é muito comum que boa parte dos professores que chegam ao ensino superior, apesar de terem realizado, né, a sua formação em cursos de pós-graduação estrito sensu, como mestrados e doutorados, e possuírem uma experiência profissional, técnica, relevante, é muito comum o despreparo para lidar com os processos de ensino e aprendizagem. Então, muito do que os professores fazem em sala de aula é resultado da sua história de vida, né, do que eles aprenderam a partir das experiências de ensino e aprendizagem nas quais eles estiveram imersos, e não necessariamente de uma formação específica para isso. Um outro aspecto que merece chamar a atenção é a resistência que ainda existe no uso das tecnologias digitais da informação e comunicação, né, nos processos também de ensino-aprendizagem. Isso porque ainda não são suficientemente exploradas nessas formações, então acaba que muitos professores são resistentes ou não se sintam confortáveis na sua utilização como ferramentas pedagógicas. Nesse momento, com a pandemia pelo coronavírus, esses problemas ficaram muito em evidência, né? Por outro lado, as tecnologias digitais passaram a ser as poucas, né, alternativas viáveis para que as instituições de ensino continuassem funcionando. Então, muitos professores, muitos gestores, né, estão precisando aprender ou aprofundar os seus conhecimentos sobre o uso pedagógico dessas ferramentas. Bom, na Universidade Federal de Pernambuco isso não foi diferente, né? Então, como uma forma de auxiliar esses professores, nós pensamos no modelo de formação baseado nos MOOCs, os cursos massivos abertos online. Bom, esses cursos eles foram inicialmente projetados para atender um grande número de pessoas, né? E a lógica de funcionamento deles é que eles podem ser acessados por qualquer pessoa, em qualquer local, ou seja, não existe uma limitação geográfica, física, né? Desde que essas pessoas tenham conexão com a internet. Existem, claro, a partir das primeiras iniciativas, muitos outros modelos baseados em MOOCs foram desenvolvidos e hoje já existem iniciativas voltadas a números menores de participantes, cursos que não necessariamente são totalmente abertos ou gratuitos, que são aplicados à educação corporativa e também como apoio ao ensino presencial. Fazendo uma análise da literatura, né, em relação aos MOOCs, a gente observa uma série de problemas, né, que ainda precisam ser melhor explorados nas pesquisas, como altas taxas de evasão, deficiências no monitoramento das ofertas educacionais, a falta de qualidade, muitas vezes, no design educacional dessas ofertas. Em relação às avaliações, é muito comum que elas sejam baseadas em testes, né, pouco desafiadoras, descontextualizadas das reais necessidades dos cursistas.
Muito comum também a ausência ou a pouca facilitação, ou seja, né, são cursos com uma característica muito autoinstrucional. Por conta disso também, né, há poucas oportunidades de trocas entre os participantes e muitos deles não utilizam a comunicação síncrona como estratégia. Bom, então, pensando um pouquinho, né, no contexto da UFPE, nesse momento de pandemia, o que a gente tem é que a universidade suspendeu suas atividades acadêmicas presenciais em março de 2020. Os cursos de pós-graduação voltaram a funcionar no mês de junho e as atividades de graduação estão retomando agora nesse mês de agosto, de modo remoto. Como estratégia de apoio, então, para a viabilização das atividades remotas, a universidade optou pela implantação do G Suite, que é um pacote de serviços da Google, que tem sido bastante utilizado, né, mundo afora, nesse momento. Porém, o que a gente percebeu, né, fazendo um levantamento junto aos professores, é que muitos deles que conhecem já, né, esse pacote, utilizam basicamente ferramentas de comunicação, editores de textos, apresentações e planilhas. Uma pesquisa que nós fizemos com os professores, para entender um pouquinho as necessidades formativas deles, mostrou que 29% dos professores apenas utilizavam ambientes virtuais de aprendizagem, já vinham utilizando, né, AVAs. 54% dos professores não se sentiam preparados para a utilização das tecnologias digitais na prática profissional. E 27% deles apenas informaram que já haviam participado de algum tipo de formação que orienta o uso das tecnologias digitais nas práticas de ensino e aprendizagem. Então, a gente percebe aí uma necessidade, né, dos professores de receber formação para que eles se sentissem mais confortáveis, né, na adoção dessas ferramentas, na adoção desse pacote de serviços que estava sendo oferecido no seu dia a dia. Então, a gente percebeu que teria que pensar numa formação que tivesse duas características, né? Uma instrumental, então, que realmente é a apresentação das soluções tecnológicas disponíveis no G Suite, mas outra também pedagógica, ou seja, discutir as formas que essas tecnologias, que esses recursos poderiam ser incluídos nos processos de ensino e aprendizagem. Então, a partir disso, foi desenvolvido um curso com carga horária total de 20 horas, que trabalha desde questões associadas sobre o que é a docência online, né, porque muitos professores, a gente percebeu, imaginavam ou iniciaram suas atividades simplesmente tentando transpor o que eles faziam no ensino presencial para o ensino online, o que não é viável, né? Então, a gente começou discutindo isso, discutindo o que é a sala de aula online ou como ela pode ser, né? Para então trabalhar com as questões realmente mais instrumentais, mas sempre pensando em munir o professor de informações que pudessem auxiliá-lo na reorganização da sua rotina. Então, de modo que o curso fosse também uma oportunidade para que o professor já fosse se reorganizando a fim de que o seu dia a dia passasse a funcionar melhor, mais organizado de modo remoto. E a gente encerrou o curso com a discussão de como criar a sala de aula, né, virtual, mas não só do ponto de vista, então, instrumental, né, mas sim pensando nos seus objetivos de aprendizagem, no que ele queria desenvolver com seus estudantes, para que essa sala de aula pudesse, sim, atender a essa necessidade. Bom, então, por conta dessas questões, né, alguns princípios que nortearam o desenvolvimento do nosso curso, né, então, relacionados ao currículo e espaço de aprendizagem. Muito embora o Google Classroom não seja uma plataforma pensada, né, e desenvolvida para a oferta de cursos do tipo MOOCs, né, nós optamos por utilizá-la nessa formação. Por quê? Porque é o recurso que os professores terão disponível na universidade. Então, a gente entende que o fato de eles participarem de uma formação que já utiliza esse recurso é um meio deles aprenderem pela prática, né? Então, eles participam de uma iniciativa, de uma oferta educacional que já acontece no espaço que eles utilizarão com seus estudantes. Outra questão que a gente usou muito fortemente foi a flexibilidade, né? Então, não existe um roteiro pré-definido que todos os professores que estão participando
dessa formação devem seguir. O professor tem liberdade para definir o seu itinerário de estudos. A gente procura respeitar as necessidades, os interesses e os ritmos dos professores. Cada professor é único, cada cursista é único e ele pode desenvolver o curso da forma que ele achar melhor. A gente sugere um caminho, uma trilha, porém o professor tem total autonomia para adaptá-la de forma que fique mais confortável. Trabalhamos muito fortemente o estímulo à interação e colaboração por meio de encontros. Então, durante a formação, que acontece em 2 semanas, ela iniciou em 2 semanas, depois houve um ajuste no tempo. A gente hoje oferta em 3 semanas, mas durante esse período existem encontros, os meets online, para que a gente possa aprofundar junto com os professores a discussão sobre os temas trabalhados no curso. E além disso, os professores são incentivados a interagirem entre si por meio dos espaços de conversa na sala virtual, de forma que os próprios professores possam colaborar uns com os outros no processo aí de aprendizado dessa formação. E o curso prevê a certificação para aqueles que participam da atividade final, a única que é obrigatória no curso, que é justamente a organização da sua sala de aula virtual no Google Classroom. Em relação aos objetos de aprendizagem, as atividades, nós optamos pelo uso de recursos educacionais abertos. Isso reduziu bastante o nosso tempo para a estruturação da oferta educacional, mas sem perder de vista a qualidade. Então, foi feito um processo de curadoria de materiais bastante cuidadoso. Optamos também por utilizar uma diversidade de recursos com vistas a atender diferentes estilos de aprendizagem. Então, muitas vezes, o mesmo conteúdo é apresentado no formato de tutorial em texto, vídeo e ilustração, a fim de que os professores possam ser contemplados também em relação aos seus estilos. Trabalhamos com atividades, então, formativa e somativa. As formativas são aquelas que não são obrigatórias, mas que visam auxiliar o professor na organização da sua rotina de modo remoto. E a somativa, como eu já disse, é a estruturação da sala de aula que ele vai utilizar nas suas atividades também docentes. E os meets, que são os encontros programados para aprofundamento e esclarecimento de dúvidas. Temos também o suporte à comunicação. Então, é um curso em que os cursistas não estão ali sozinhos fazendo um estudo autodirigido. Nós temos facilitadores que participam ativamente do processo, que estão à disposição para esclarecer dúvidas, que estimulam a participação dos professores e o desenvolvimento das atividades. Então, há uma preocupação em responder a todas as dúvidas num prazo de 24 horas. E, além disso, a gente estruturou um FAQ, um documento que reúne as dúvidas mais frequentes dos estudantes e já apresenta suas respostas, de modo que as pessoas possam consultar esse material antes de gerar novos questionamentos, o que facilita bastante o monitoramento e a facilitação em uma oferta educacional em grande escala. Bom, resultados preliminares. Então, enquanto esse trabalho estava sendo escrito, nós estávamos concluindo a primeira turma, hoje, das 7 que estão previstas nessa iniciativa. Uma pesquisa, então, de opinião feita com os cursistas mostrou que 99% deles consideraram os conteúdos apresentados importantes ou muito importantes para a prática profissional. 99% deles concordaram, total ou parcialmente, que aprenderam a interagir rapidamente com os recursos didáticos do curso. Então, esse é um número bem significativo, considerando que muitas dessas pessoas não tinham experiência prévia, nem com ensino, nem com aprendizagem em espaços virtuais de aprendizagem. 93% dos professores concordaram que a forma como o curso foi estruturado facilitou a aprendizagem. E 99% deles desejam participar de outras formações que trabalhem a temática de inserção das tecnologias digitais na prática profissional e que tenham esse olhar, então, pedagógico para o uso dos recursos. Outros feedbacks que também foram importantes foi o reconhecimento, então, da importância do curso para incrementar a prática docente,
a indicação, né, de que o curso contribuiu para que alguns professores se sentissem mais seguros na utilização das tecnologias digitais no dia a dia profissional, e o interesse demonstrado pela continuidade de processos formativos dessa natureza. Então, como considerações finais, o que a gente percebe até aqui, pois é uma pesquisa que está em andamento, é de que os cursos baseados em MOOCs podem sim ser alternativas eficientes, e aqui a eficiência está sendo entendida como uma solução que pode ser trabalhada rapidamente, né, preservando a qualidade, com um baixo custo, né, e atendendo a um grande número de pessoas. E também podem ser eficazes, ou seja, né, elas são sim capazes de apresentar resultados satisfatórios, válidos, né, e que atendem às necessidades dos professores em formação continuada. Quando adequadamente planejados, os MOOCs podem favorecer, então, o engajamento cognitivo, né, reduzindo o esforço, o tempo necessário para aprender e realizar determinadas atividades, e também o engajamento comportamental, né, visto pela adesão excelente dos professores às atividades propostas. A gente teve, nessa primeira oferta, 70% de concluintes. Pensando em cursos baseados em MOOCs, esse é um número extremamente significativo, pois a literatura mostra taxas de conclusão que variam em torno de 8% a 20% em MOOCs, né? E nós conseguimos 70%. Então, vê que pensar estratégias, né, de ensino e aprendizagem centradas nas necessidades dos cursistas é um fator bastante determinante na taxa de conclusão dessas ofertas. E esse modelo de curso conseguiu oferecer, então, estruturas múltiplas e flexíveis de ensino-aprendizagem, alcançou, né? Hoje a gente já está aí passando das 1.000 pessoas formadas, né? Então ele alcança milhares de pessoas, consegue atender diferentes interesses e estilos de aprendizagem, algo que não é impossível, mas é muito mais difícil de acontecer apenas por meio do ensino presencial. Aqui eu deixo para vocês as referências utilizadas na construção desse trabalho e os meus contatos. Agradeço e eu fico à disposição para que a gente possa interagir no ambiente virtual de aprendizagem.